Olá, povo de Deus, boa noite, graça e paz. Deus possa abençoar cada um de vocês aí nessa noite, nesse momento. Quero convidar todos vocês para estarem junto conosco nesse bate-papo, junto com o nosso pastor Wagner Macedo. Nós estamos iniciando esse nosso projeto, que é o podcast Interage Efraim, onde o nosso intuito é que aconteça todas as segundas-feiras a partir das 19h30. E a cada semana nós teremos novos convidados, temas diversos que permeiam a nossa sociedade. Temas bíblicos, saúde mental, vamos falar de política, vamos falar também de direitos, de questões sociais, de trabalhos comunitários, vamos também falar de projetos sociais. E nessa noite nós queremos convidar você, aí onde você está, compartilha com teu amigo, com teu vizinho, com teu parente nessa noite, para que vidas possam ser alcançadas através desse bate-papo, onde eu creio que Deus tocou no nosso coração, para que vidas venham ser impactadas através da palavra, do Evangelho e do amor de Deus. Então, você que está aí nos assistindo nessa noite, coloque a sua cabecinha e vamos juntos aí orar ao Senhor. Abaixe sua cabeça nessa noite, vamos adorar, vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nos colocamos nessa noite diante da Tua presença. Muito obrigado, Senhor, pelo ar que nós respiramos. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade, pela Tua graça, pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã. E muito obrigado, Senhor, por colocar esse desejo no nosso coração, de alcançar vidas através de conversas, de palavras que muitas das vezes nós não ouvimos durante os cultos. Mas que bom que o Senhor tocou no nosso coração para que nós possamos abranger esses temas, para que nós possamos estar sensíveis e aprender cada vez mais de Ti em todas as áreas das nossas vidas. Eu Te louvo, Te agradeço nessa noite, ser conosco, aquele que tem fé, aquele que acredita. Diga aí onde você está, amém. Que Deus possa abençoar cada um de vocês nessa noite. Nós estamos aqui nessa noite com o nosso pastor Wagner Macedo. Nós iremos aqui nessa noite bater um papo onde vai ser bem descontraído e creio que vai ser uma palavra que vai edificar as nossas vidas. Pastor, eu quero aqui agradecer o seu convite, o convite que a gente fez, né? O convite que a gente fez, eu quero aqui agradecer. Muito obrigado por receber o nosso convite. É uma honra estrear esse podcast ao seu lado, né? E eu creio que vai ser bênção aqui o nosso bate-papo. E eu quero nessa noite já começar com uma pergunta, hein? Ao nosso pastor. E eu quero que o pastor se apresente para o povo, né? Amém, queridos. Que Deus possa abençoar grandemente a tua vida, a tua casa, a tua família. Queridos, nós estamos nesse novo projeto, aqui fazendo esse podcast, para que possamos alcançar vidas. Assim como o Daniel falou, muitas das vezes nós não podemos falar tudo no momento do culto, até porque o foco é a palavra, os louvores, cultos determinados para orientação da palavra, para renovação, culto para a família, e o foco é esse. Mas nós estamos com esse novo projeto, todas as segundas-feiras, tratando aqui de temas diferentes, temas para a atualidade. Nós vamos trazer aqui convidados também em outras áreas, pastores, psicólogos, advogados, e eu creio que Deus vai alcançar grandemente a tua vida através de pessoas capacitadas. Amém? Queridos, aqui quem vos fala é o pastor Wagner Macedo.
Estou à frente aqui do Ministério Efraim Barra do Ceará. Já estive à frente, como vocês alguns conhecem, pastoreando algumas congregações de outro ministério. E hoje aqui, para a honra e glória do Senhor, estou à frente desta obra aqui na Barra do Ceará. Amém? Eu creio que é de Deus. Cremos que Deus tem algo grande para fazer neste lindo bairro, nesta localidade. Creio também que através de cada um aqui presente, de cada um que faz parte desse ministério, vidas vão ser alcançadas. E eu creio que famílias vão ser abençoadas através das nossas vidas. Porque quando você é abençoado, Deus também abençoa aqueles que se aproximar de nós. Eu creio nisso, por isso estamos aqui nesse novo projeto. Amém? Amém, pastor. E a gente quer começar com a pergunta, onde a gente deu umas estudadas. Eu também conheço o pastor, já de longas datas. É um privilégio ter o pastor Wagner agora como meu pastor, e é uma bênção estar aqui. Pastor, já de início, quem é o pastor Wagner na vida secular, no trabalho, na família e em casa? Queridos, essa pergunta é feita por muitos, até porque os irmãos conhecem aqui da igreja, de pregar, de estar aqui aconselhando, mas na vida secular eu procuro mostrar-me não como pastor. Bom demais você às vezes se apresentar como pastor, mas eu tenho dito sempre para as pessoas que antes de me apresentar como pastor, as pessoas precisam me ver como cidadão, como amigo, A minha esposa tem que me ver como um esposo bem-sucedido, que tem caráter, compromisso. O meu filho tem que olhar para mim e ver como um bom pai, um amigo, que ele possa se espelhar em mim. Então eu tenho dito sempre isso, que antes de me apresentar como pastor, eu preciso me apresentar como um bom cidadão, um bom pai, um bom marido, um bom amigo, e aí consequentemente tem tudo para ser um bom pastor. E aí, por que não também um bom cristão? Nós precisamos de ser um bom cristão, bom amigo, e tudo eu creio que Deus faz algo maravilhoso em nossas vidas. Agora, é difícil quando as pessoas querem se tornar um bom pastor, um ótimo pastor, e aí o testemunho é negativo, onde a gente vê a esposa dando testemunho negativo desse pastor, dizendo que ele é um péssimo pai, ele é um péssimo marido. Então, eu procuro ser, primeiramente, antes de ser um bom pastor, como eu disse no início, ser um bom pai, um bom marido e um bom amigo, para que a sociedade me veja como amigo do povo, amigo da sociedade. Eu costumo dizer que a igreja, quando ela chega num determinado bairro, não é o povo que tem que se adequar à igreja, é a igreja que tem que se adequar ao povo, ao bairro, à localidade, porque o povo já estava ali, a sociedade já estava ali, a igreja que está chegando e tem que se adequar ao povo. Então, eu hoje aqui, apresentado pelo Daniel como pastor, mas também aqui como bom amigo, bom companheiro, bom pai e um bom amigo. Amém? E aí eu quero dizer para você que está aí nos escutando, nos ouvindo através do nosso Instagram, Efraim Barra do Ceará, compartilha aí, curte, comenta aí. Eu estou vendo aqui vocês, tá bom? Daniele, a Iamara Menezes, deixa eu ver aqui, tem mais aqui o meu amigo Isaac também, o Rafael está nos assistindo, Ana Célia. Deus possa abençoar tremendamente a vida de vocês. Curte, compartilha esse bate-papo, que eu sei que vai ser edificante para a tua vida, e saber também um pouquinho da vida do pastor, saber o que é que o pastor passa, porque muitas das vezes a gente que está ali embaixo, está ali no meio da igreja, acha que a vida do pastor é muito fácil, é só chegar aqui, pregar, arrumar aqui, chegou, abriu as portas, fechou a porta, foi embora, mas não sabe o que ainda acontece por detrás dos bastidores, E eu quero fazer uma pergunta para o senhor, pastor. A Leite está te assistindo, viu? A Leite disse aqui, ô glória. O Joel Lima também está aqui do nosso lado, nosso irmão, está nos acompanhando também. E uma das perguntas que vieram me fazer também, pastor, para colocar aqui nesse nosso bate-papo, é o que motivou o senhor a ser pastor? Bom, essa pergunta é persistente,
eu confesso que eu ainda não entendi, a ficha não caiu, porque na verdade eu ainda faço essa pergunta para Deus: por que e para quê? Todos os dias eu faço essa pergunta: por que e para quê? Porque na verdade eu nunca quis ser pastor, e tem momentos que eu ainda não quero. Por incrível que pareça, Daniel, tem momentos que eu ainda não quero. Senhor, eu não quero mais. Mas eu creio que tudo isso é um chamado de Deus. Como eu já disse, em alguns locais que eu passei, algumas igrejas, eu tenho são um total de 8 pastores na família. Meu pai é pastor há muitos anos, tenho cunhados, tios, pastores, e eu tive uma luta muito grande, abrindo igrejas com meu pai, além de cidades, nos interiores, e eu tinha dito, mas eu dizia muito isso: eu não quero essa vida para mim. Eu dizia muito isso: olha, eu não vou querer essa vida para mim. O interessante é que eu vim para cá para estudar, fui servir o exército, passei um tempo até fora da igreja, trabalho, estudo, e de repente quando eu volto de novo ali, me apego, daí, além dos estudos seculares, voltando a estudar a Bíblia, fazendo algo também para o reino de Deus, aí Deus me chama aqui para pastorear, e aí a pergunta fica todo o tempo novamente: para o que e para quê? Então eu creio, Daniel, que é um chamado de Deus, senão pelo meu gosto eu não estaria aqui. Então eu creio que é um chamado de Deus, e assim como outros homens, biblicamente falando, nós temos exemplo que Moisés não queria ser líder daquele povo. Ele até vai questionar com Deus: por que não Arão? Porque Arão tinha uma boa eloquência, mas se fosse hoje nós podíamos dizer que era mais estudado, sabia falar bem, mas Deus escolheu ele. Então José, o próprio apóstolo Paulo, que também não queria ser nem cristão, quanto mais pregar o Evangelho. Então eu creio que tudo isso é um chamado de Deus, e aqui estou para fazer a vontade de Deus, a obra de Deus. A gente não sabe até quando, mas vamos vivendo um dia após o outro e fazendo aquilo que Deus nos confiou a fazer. Então eu creio que é um chamado de Deus, e aqui estou na dependência dele, para a honra e glória do Senhor. Amém. Nosso amigo David, que vai estar a próxima segunda-feira, o nosso amigo, ele é psicólogo, vai estar com a gente aqui na próxima segunda-feira, e vai ser um bate-papo para lá de alegria e de felicidade, pastor, um tema muito importante, que inclusive durante esses dias, lá na Câmara Federal, a gente sabe que é muito importante a gente estar envolvido nessa questão política, querendo ou não, nós temos que ter nossos representantes. Esse ano é um ano de eleição, é um ano onde nós temos que ter muita sabedoria para escolhermos os nossos representantes, e nós temos que ter pessoas que professam a mesma fé que nós, para que sejam os nossos representantes lá, para que defendam as nossas causas, em relação à questão cristã. E essa semana houve uma PEC lá no Senado Federal sobre a questão do aborto. Ainda está tramitando essas coisas, está uma guerra no Senado Federal. E uma das perguntas que eu queria fazer para o senhor: o que é que o senhor acha desse tema aborto? O senhor é a favor, é contra? Na luz da palavra, o que é que o senhor acha? Olha, e é difícil se falar sobre isso, principalmente nos dias atuais, e com governantes que nós temos muitas das vezes que vão ser a favor, e isso vai dar base para eles, vai fortalecer aqueles que tinham dúvida. Aqueles que já são pautados na palavra de Deus, esses não tem por que se desviar, ou se, muitas das vezes, acreditar naquilo que muitos governos vão falar. Mas, biblicamente falando, eu sou contra totalmente, porque é vida, e aquilo que Deus concede, porque uma vida, nós até pregamos sobre isso, porque o ar que nós respiramos, eu até brinco muito, você sabe disso, eu brinco muito: quem está vivo aí, a cada palavra, a cada mensagem eu gosto de brincar, quem está vivo aí, então, quem tem algo para agradecer a Deus, então, por você estar vivo, já é motivo de sobra para você agradecer a Deus. Porque Deus é o dono da vida, é Ele que dá, é Ele que tira. É isso que eu quero dizer. Então, quem sou eu para, mas é um pequeno feto, ainda não está completamente gerado, mas é vida, e quem deu essa vida é Deus. Então, quem sou eu para tirar? Quem sou eu para exterminar? Porque é um extermínio, é matar aquela vida.
Então, não cabe a mim, não está esse poder em minhas mãos. Eu sou completamente contra o aborto. E aí a Bíblia me dá base para isso. A gente não quer, muitas das vezes, falar muito desse tema. A gente evita falar desse tema, principalmente em mensagem, pregando, porque a gente deixa esse momento para falar nisso num local desse, aberto, né, numa reunião, numa pauta, principalmente reuniões que às vezes eu estou na própria prefeitura, em alguns locais, mas na igreja a gente vai pregar fé, a gente vai pregar renovação, a gente vai pregar as bênçãos do céu, e por outro lado a gente tira aquele culto para pregar sobre a orientação da palavra de Deus, e a gente evita até entrar nesse tema, mas eu sou contra, completamente contra, até porque Deus dá a vida e Deus quem tira a vida. Então, como é que eu faço? Aí eu não tenho condição de criar. Deus dá condições para você criar. Mas essa vida foi gerada por meio de estupro, ou por meio disso e aquilo. Gente, nós temos outros meios. Nós temos outros meios para que você cuide, para que você zele. E se o governo, que muitas das vezes é a favor, ele devia ser contra e dizer: eu lhe dou condições para você ter essa criança, eu lhe dou condições para criar, e eu vou lhe dar um aparato melhor para você ter condições, e muitas das vezes até tratar essa pessoa com um psicólogo, um tratamento, né, de ambas as partes, para que essa pessoa tenha essa criança, e essa criança lá na frente não vá, muitas das vezes, seguir um exemplo do pai, ou um exemplo da mãe, ou um exemplo de alguém da família, mas que ele possa ser bem sucedido, que ele cresça, e ele vai até dar testemunho e vai falar do que aconteceu, porque alguém vai contar para ele de como ele foi gerado, e ele vai dizer: olha, eu fui gerado dessa forma, que a minha mãe me encontrou assim, meu pai, eu não conheço meu pai, porque foi algo que aconteceu, mas a mãe dele vai ser exemplo para ele, e ele com certeza vai ser um grande cidadão, por que não um homem de Deus, por que não um pregador da palavra, e sair por aí pregando o Evangelho de Cristo? Então, eu sou totalmente contra o aborto, e por isso eu até evito entrar nesse tema, devido, eu vejo aí muitos políticos sendo a favor, e a pressão é grande para que eles aprovem isso. Eu só lamento, Daniel, é que a nossa bancada, falando aqui na política de evangélicos, além de ser poucos, a gente não está bem representado. Essa que é a verdade. Nós temos poucos políticos evangélicos e nós não somos bem representados. Você quer ver um exemplo? É que poucos que chegaram lá, batendo nessa tecla ou querendo ser contra, eu não sei porquê, muitas das vezes o partido, ou para ser bem sucedido ali no meio, ele acaba saindo de cena, se afastando, e aí ele deixa de bater nessa tecla. Mas, como igreja, como pastor, eu sou totalmente contra o aborto. Isso aí é muito importante. A gente está na sociedade, né, pastor? A gente tem que participar de todas as esferas. Infelizmente, hoje em dia, a gente reclama muito e a gente perece, o povo de Deus perece, porque nós não estamos assumindo os espaços que a gente realmente tem que assumir, né? Eu também, que acompanho lá fora, sou liderança, a gente tem que pensar muito bem nesse ano, né, que é um ano eleitoral. Nós temos que ter sabedoria para quem realmente a gente vai estar dando nosso voto, vai estar dando ali a nossa confiança para que passe 4 anos lá nos representando, né? Então, em relação ao outro assunto também, pastor, que é muito falado também, é em relação à questão da relação da legalização das drogas. O que é que o senhor acha, né? O que é que as drogas, vamos dizer, tem ajudado as pessoas, tem ajudado, porque tem algumas pessoas que falam sobre a questão da droga, da maconha, vamos dizer assim, né? Que é para um fim medicinal, mas a gente também sabe que não é também, né? Então, o que é que o senhor acha desse tema também, que é um tema também que é muito pertinente, né? Que também está tramitando lá, e a gente, é um assunto que tem que também ser abordado. Eu acho que se a droga fosse boa, todo mundo sabe, né, pastor? Essa deve ser o início da minha fala. Eu tenho um grande amigo, por sinal empresário, e ele diz: Wagner, se eu soubesse que droga
fazia o bem, era bom, eu comprava um caminhão cheio. Então, droga já está dizendo droga. Que eu vou mais além. Aí eu sou contra total a questão da liberação, legalizar essa questão das drogas. Primeiro porque, te dou um exemplo claro em cima disso. Eu tenho pessoas que trabalham comigo e tem uma pessoa que trabalha para mim, ele já foi usuário de droga, hoje está afastado, teve internado, e ele hoje está uma pessoa totalmente diferente, gordo, bem saudável, e ele agradece muito por aquele tratamento que ele teve, e ele diz que se soubesse que tinha sido tão bom, ele não tinha provado. Então como é que você quer liberar algo que te traz prejuízo? Primeiro que nós estamos falando aqui da maconha, cocaína, outro tipo de droga, mas eu vou além. Todo tipo de droga, o cigarro, né, para ser legalizado, a bebida alcoólica. Por quê? Porque tudo isso traz um prejuízo. Aí vamos lá, Daniel, e para você que nos assiste, como é que eu posso legalizar? Como é que eu posso pedir para algo ser liberal? Algo que vai causar uma nova sociedade. Porque o que eu tenho que pedir para ser liberado, legalizado, é algo que traz o bem. Sabe, eu estivesse oferecendo aqui uma vitamina, se eu estivesse oferecendo aqui uma planta medicinal que trouxesse recursos, que trouxesse benefícios, aí sim, gente, eu estou trazendo aqui uma planta que ela traz benefícios, né? Um benefício, ela cura isso, ela cura aquilo, aí a planta vai ser legalizada e vai ser fornecida para nós, até exportada e por aí em diante. Agora, como é que eu posso querer que algo que é uma droga, que traz prejuízo, e mata, viu, Danilo? E mata. Quantas pessoas não morreram de overdose por conta da droga? Suicídio, né? Eu confesso para vocês que eu na minha juventude, eu tive no meio secular, joguei bola, no meio até de alguns jogadores profissionais, e eu perdi um atleta, perdi um grande amigo no meio do futebol, porque ele teve uma overdose por conta de droga. Então ele era um craque, ele tinha um futuro grande, já ia assinar até contrato com o clube lá fora, mas ele perdeu a vida por conta das drogas. Como é que algo que você começou a usar, perdeu a vida por algo, eu vou legalizar isso, eu vou liberar isso? Então eu não posso querer que haja uma liberação de uma coisa que é ruim, que maltrata e ainda assim tira a vida. Ainda assim tira a vida. Então droga não está aqui para ser liberado, né? Eu sei que muitos vão dizer, não, mas a maconha que você citou aí, a maconha traz benefício porque é uma planta, é medicinal. Mas aí, Daniel, muitos não vão se conter com a própria maconha ou só com aquela quantidade. Por isso que não há como liberar ou legalizar. Da mesma forma, algo que eu dou um exemplo para vocês aqui, como cristão, nós pregamos aqui que o crente não pode beber, é o que nós pregamos. A Bíblia não me dá base aqui dizendo que beber é pecado. Veja bem, a Bíblia não está dizendo aqui exclusivamente que beber é pecado. A Bíblia vai dizer que um pouquinho de fermento estraga toda a massa, né? Então, que nem um viciado tem parte do reino dos céus e por aí em diante. Agora, um país que tem uma cultura os judeus, por exemplo, de tomar um copo de vinho na hora das refeições. Agora, como é que você vai dizer num país que nós temos um alto índice do alcoolismo, de alcoólatras? Aí você vai chegar para ele, principalmente nós como igreja, pessoas que estão aqui, que vieram do alcoolismo, que se livraram do álcool, aí você vai dizer, olha, se tomar só um copinho não faz mal, se tomar só um copinho vai fazer bem para a saúde. Quando ele tomar um copinho, ele não vai se contentar com um copo, daqui a pouco ele está com 1 litro, 2 litros e por aí em diante. Então não tem como liberar, seja qual for a droga. Você citou bem, álcool, cigarro, cocaína, tudo é droga. Volto a dizer no início da minha fala, liberar algo que prejudica, primeiro, prejudica você como pessoa. Eu tenho um exemplo, eu cuido, Daniel, eu tenho um trabalho social na vida secular, que eu cuido de pessoas que vivem nesse mundo de drogas, tentando internar, tentando cuidar, tentando levar um alimento, tentando tirar das praças. É o trabalho que nós fazemos fora da igreja, e é uma luta, porque eles não conseguem se libertar. E aí, eu faço uma pergunta para você que nos assiste nesse momento. Você acha que eles não queriam sair dali, daquele mundo ali? Eles não têm força para sair daquele meio, daquele mundo que eles vivem ali. Eles dizem, olha, eu queria tanto sair disso aqui, eu queria ter uma casa, eu queria ter uma família, mas como eu vivo no meio das drogas, a família não aceita, o mundo não me aceita, eu não consigo um emprego. Então como é que você vai liberar
algo que está prejudicando primeiramente você, prejudica a família, prejudica a sociedade como um todo, você vai ficar destruído visivelmente. Então, totalmente contra as drogas, liberação, e eu acredito, eu vou mais além. Nós devíamos ter leis que acochassem mais ainda, que nós tivéssemos leis que ela acochasse mais ainda na questão de apreensão de droga, aquele que usa e aquele que vende. Então, de maneira alguma, liberação e legalização de droga. E, inclusive, a gente já viu até casos, né, de pessoas de cantores, né? Sim. Que a gente conhece, sim, que tinham nomes e por conta de uso de drogas e excessivo, né? Acabou que o final foi trágico, né? Sim. O Elvis Presley, vamos dizer, né? Sim. A Amy Winehouse, sim, né? Aquela cantora que tinha a voz muito linda, aquela morena dos Estados Unidos, Whitney Houston, pronto. Whitney Houston. Foi uma, sim, também, né? E são pessoas que nasceram, foram criadas na igreja, né, pastor? Sim. Também tem isso, né? Foram criadas na igreja, mas que acabaram se ludibriando com as bandejas do pecado, do mundo, né? E acabaram saindo, né? Enfim, e tiveram um final trágico, né? Vou dar um exemplo claro para você e vocês que nos assistem. Um cara que eu fui muito, digamos, na minha juventude, fã dele, adorava as músicas por conta de letra. Vou dar um exemplo clássico aqui do Renato Russo. Renato Russo, uma mente brilhante. Um exemplo clássico disso, Renato Russo chegou numa viagem, trazendo isso para vocês aqui, refrescando a memória daqueles que são fãs do Renato Russo. Ele, numa viagem que ele fez, fazendo uma turnê, cantando, ele só hospedou num hotel, e quando ele chegou no hotel, tinha uma Bíblia aberta, e a Bíblia estava aberta na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, olha que lindo, e estava aberta a Bíblia ali, quando vai falar ali o dom do amor. Aí ele olha aquele texto lá, eu digo porque acompanhava muito a trajetória do Renato Russo, as músicas brilhantes, em termos de letra, dava de 10 a 0 em alguns louvores. Então, a mente brilhante, mas as drogas levou a um fim trágico. Mas ele pegou aquele texto bíblico e fez uma linda música. E ele vai dizer, ainda que eu falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, se não tivesse amor, nada seria. Né? Então ele escreve uma música em cima desse texto, que quantas vezes nós já pregamos sobre isso. Né? Ele fez uma música aqui, falando aqui para você, você deve estar dizendo assim, o pastor está falando do Renato Russo, mas é bom para vocês entenderem, quando sair, nós temos exemplo de cantores da igreja, que estão fora da igreja hoje por conta de drogas. Nós temos exemplo aqui de pessoas que me procuram aqui, que me ligam para mim e dizem, pastor, meu marido caiu, entra aqui, pessoas que estão me ligando, eu não vou citar nomes aqui, eu não posso citar nome, mas pessoas estão me ligando. Essa semana eu recebi 2 telefonemas de pessoas dizendo, pastor, ore por mim, meu marido caiu de novo, voltou para as drogas, pessoas que nós conhecemos que estão aqui na igreja. Então isso não está distante da gente, não, está do nosso lado. Então, um exemplo clássico, nós estamos falando aqui de cantores, mas nós temos exemplo aqui do nosso lado. E olha a situação, pai, trabalhador, pessoas que têm uma família linda, tudo para crescer, mas a droga está acabando, a droga está destruindo ali. A mulher está visivelmente abalada, triste. Você acha que ela queria aquela vida para ela? Não, ela queria que o marido dela estivesse com ela ali todo o tempo, ela queria que o marido saísse com ela para passear, ela queria que o marido saísse, né, para ir fazer um passeio, uma viagem. O problema, Daniel, é que a droga deixa tão abatida, ela te dá força, ela te dá ânimo, ela te dá aquele êxtase ali naquele momento. Por outro lado, depois ela te suga. É o inimigo te dando um prato bem recheado e depois ele cobra por aquele prato. Eu costumo dizer isso, o inimigo te dá um prato bem recheado e depois ele te cobra por isso. Então a droga maltrata, a droga suga e a droga mata. Verdade. Eu quero que vocês compartilhem, curtam, comentem aí, tá bom? Deixa aí o teu recadinho.
Eu estou vendo que tem muita gente que está entrando aí, inclusive estão fazendo perguntas aqui para o nosso pastor. Inclusive essa pergunta que o David está falando aqui, está fazendo aqui no nosso Instagram, pastor, é uma pergunta que eu já recebi. Passei algumas perguntas para o pastor, né, para ele já estar inteirado, estudar, né, no tema que a gente estamos abordando hoje aqui. A gente sabe que o senhor, pastor, é leitor da palavra, gosta muito de livros. E o David aqui está comentando e pergunta para o senhor qual é a importância da leitura. David, obrigado pela pergunta, meu querido. Se prepara que segunda-feira eu estou aqui para fazer umas perguntas para você. Mas a leitura é fundamental. Primeiramente eu quero mostrar para vocês aqui, isso aqui é o maior livro de todos os livros. Isso é fantástico. Bíblia Sagrada. Isso é o nosso manual. Aqui está o manual da tua vida, da tua casa, da tua família. Aqui é o manual. Então, você não pode dar testemunho, você não pode querer falar para alguém se você não lê isso aqui chamado Bíblia Sagrada. Então, a Bíblia, ela é recheada de tudo. Eu costumo dizer, Daniel, que a Bíblia, ela ensina a como se comportar, a como andar, como falar. E eu brinco mais além, eu acho que eu já disse aqui, até alguns riram. A Bíblia ensina até como namorar. A Bíblia ensina bem direitinho até como namorar. Então eu costumo dizer, leia a Bíblia, que onde não tinha amor vai ter amor, onde não tinha paz vai ter paz, onde não tinha alegria vai ter alegria. Mas, gente, a Bíblia não te dá tudo. Até porque, se você imagina o seguinte, se a Bíblia fosse ou tudo que nós temos hoje para estudar, para falar para as pessoas, estivesse aqui na Bíblia, que tamanho seria essa Bíblia? Então a Bíblia, muitas das vezes, tem textos que ela resume ali, mas hoje nós temos grandes autores, hoje não, nós temos autores antigos que hoje não estão mais no nosso meio, né? Até mesmo na filosofia, né? Mas grandes teólogos também, mas hoje nós temos fontes, e aí, gente, eu até quero compartilhar com vocês, acho que quem vê a minha foto lá no WhatsApp vê, eu estou querendo fechar em 1000 livros, né, na minha pequena biblioteca, mas eu tenho fontes inesgotável para também fazer parte ali da Bíblia. E lembrando, como eu falei da Bíblia, eu tenho 14 Bíblias. 14 Bíblias. E aí eu vou ler em versões diferentes. Acabo lendo em versões diferentes para não ter nenhuma dúvida. Tem uma palavra que está aqui, que nessa daqui, que muitas das vezes na outra já está diferente um pouco, ela está agregando a outra palavra. Então, nós temos fontes, David sabe disso, como psicólogo, um grande amigo. Então, o David sabe que ele precisa buscar em fontes para ele ter base no que ele vai falar. Então, nós temos grandes autores, eu não vou fazer propaganda aqui de determinados que eu gosto muito de ler esses autores, mas eu sou muito fã do C.S. Lewis, e eu gosto do trabalho com liderança. Não tem como, Daniel, eu trabalhar sobre liderança e não falar de John Maxwell. Então, se eu vou falar de liderança, eu tenho que citar John Maxwell, né? Se eu vou falar da filosofia, eu tenho que, principalmente se tratando de filosofia, falando da filosofia, mas se falando de um homem cristão, eu tenho que falar de Kierkegaard, Søren Kierkegaard, porque é um grande cristão, e aí eu tenho que falar desse homem. Fora que a gente precisa falar de outros. E aí muitas das vezes as pessoas dizem, mas esse cara é ateu, ele não crê. Mas se nós formos pensar por esse lado, porque ele é ateu, muitos ateus se converteram. Falta pessoas debaterem com eles sobre Deus, sobre a Bíblia, para que a gente consiga trazer esses homens para cá. Eu estou lendo um livro esses dias do Augusto Cury, e ele era ateu, né? Ateísta. Então hoje Augusto Cury escreve algo belíssimo. Então é muito bom você ler além da Bíblia, ler outras fontes, buscar em outros meios, para que você tenha base no que você vai falar, e para que alguém não diga assim, você não está falando ali sozinho no ar, você falou porque alguém já citou aquilo, alguém já te deu base para isso. Então, além da Bíblia, agora, não vai ler nada fora da Bíblia, não. Procure ler autores que também se baseiam pela Bíblia, que aí você tem base no que vai falar, e você tem credibilidade naquilo que você vai falar, e as pessoas vão dizer que realmente ele falou, porque alguém também já tinha falado sobre isso. Até porque eu não estou, além de eu estar aqui falando sobre isso, alguém já falou isso lá atrás.
Então nós não podemos esquecer dessas pessoas que lutaram, que batalharam, né, que estudaram para escrever esse livro. Então nós não podemos esquecer dessas pessoas, e por isso nós estamos aqui. E podemos citar pessoas que são ateus, podemos citar filósofos ateus, por que não? Porque eles vão ter textos que eles falaram que são verídicos e que são contemporâneos para hoje, nos nossos dias atuais. É isso aí. Agradecer a todos e a todas que estão nos assistindo através do nosso Instagram, do Ministério Efraim, Barra do Ceará. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Continue compartilhando. Estou vendo que a galera está entrando, que a galera está curtindo, estão comentando. Isso é muito bom, tá bom? E também eu quero falar aqui para vocês a respeito da nossa programação da nossa igreja local, né? Onde todas as segundas-feiras, a partir das 7h30 da noite, nós teremos esse nosso encontro. A cada segunda-feira nós teremos um novo convidado, psicólogos, advogados. A gente vai ter gente da área da política, a gente vai ter gente aqui da área da comunidade, né? E vai ser temas diversos, tá? E a gente tem os nossos cultos também, que acontece terça-feira, às 7 horas da noite. Quarta-feira temos a oração das mulheres, 7 horas da noite. Quinta, nós temos culto também às 19 horas, né? Então assim, durante a semana não tem desculpa, né, pastor? A igreja fica aberta de segunda a domingo, tem culto todo dia, né? Então você ainda tem a opção de escolher, né, pastor? Qual o dia o senhor quer vir, né? A pessoa quer vir. Só tinha segunda-feira vaga, nós estamos preenchendo isso, exatamente. Com podcast. Isso, com podcast. E vocês estão convidados para estar assistindo aqui, como o irmão Joel está aqui com a gente, assistindo aqui. A minha irmã Daiane está por detrás das câmeras aí, ela também faz o design gráfico aí, cuida das nossas redes sociais, está aqui também conosco. E também durante os domingos, né, pastor? Também pela parte da manhã, às 9 horas da manhã, a gente tem o nosso culto aqui, que é uma bênção. Você vem de jejum e aí no final tem um banquete lá fora ali esperando, totalmente no 0800. Então venha, compartilhe esse momento conosco, que é um negócio do céu aqui. De manhã, domingo de manhã, eu fico aqui em outro nível, pastor, vou lhe dizer. E domingo à noite, a partir das 18 horas, é o nosso culto de celebração, adoração ao Senhor. Então você é o nosso convidado. Nosso endereço é a Avenida Presidente Castelo Branco, 5595, na Barra do Ceará. E nós estamos aqui, o nosso pastor local, o pastor Wagner. E para nós encerrarmos, pastor, esse bate-papo, eu tinha várias perguntas aqui para fazer, outras também, mas a gente vai fazer em outro momento também, né, pastor? E aqui para finalizar, qual a palavra que o senhor define para hoje? Uma palavra de fé, de esperança, para aquelas pessoas que estão aí nos assistindo atrás das câmeras. Muitas das vezes a gente não sabe o que é que as pessoas passam, mas o Senhor, Ele sabe. Ele conhece o nosso íntimo, o nosso profundo. Então, qual é a mensagem, a palavra que o Senhor traz nessa noite que define o dia de hoje? Queridos, por isso que é bom a gente ler, por isso que é bom sempre buscando. E a sua fala agora foi bem pontual. Hoje, momentos em que eu tirei ali na parte da tarde, eu nem tinha combinado com você na questão das perguntas, mas algo me veio aqui em mente. Eu recebi hoje 3 mensagens de pessoas que estão doentes. Agora não é mais o Covid, é a chikungunya e outras doenças aí, até dengue voltou, e nós precisamos orar por essas pessoas. E aí eu me peguei aqui, comecei a ler algo, e aí eu citei aqui exemplo de 2 autores, mas eu quero citar aqui, até porque ele me ajuda muito na leitura, como me ajuda a gente buscar algo para os nossos dias atuais. Hernandes Dias Lopes, reverendo. Então hoje eu lendo a Bíblia, e aí a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, né, a igreja de Éfeso, e aí me peguei aqui com esse texto, onde vai falar sobre as armas do crente. E aí eu queria trazer para vocês, encerrando hoje aqui a nossa fala, sobre as armas do crente. E aí Paulo vai citar aqui sobre o cinturão da verdade. Cinturão da verdade, aí a verdade é a força integrante do crente. A verdade
é a força integrante do crente. Então o crente precisa andar com a verdade. O crente precisa ser verdadeiro. Não tutubiar naquilo que vai falar, naquilo que ele vai fazer. O crente tem que andar sempre com a verdade. E aí ele vai citar mais a couraça da justiça. A couraça representa uma vida devota, uma vida santa, ou seja, retidão e moral. Ele vai falar além do cinturão, da couraça, vai falar do escudo da fé. O escudo nos protege dos dardos inflamados do inimigo. O inimigo está todo o tempo atirando esses dardos inflamados sobre nós. Mas aí com o escudo da fé eu me protejo com esse escudo. E o crente, ele precisa andar sempre com esse escudo de proteção. Eu até brinco muito, cadê teu escudo? O crente precisa andar com esse escudo da fé. E aí ele vai falar também sobre o capacete da salvação. Quando David fez essa pergunta da questão da leitura, crente que não lê, ele é atingido por setas, ele é atingido por palavras, ele é atingido por algo negativo. Crente que lê a Bíblia, crente que lê outras fontes, ele está protegido. Protegido o quê? A mente. Então esse capacete vai proteger a mente do cristão. O inimigo vai atacar a nossa mente. Mas quando Deus protege a nossa mente, jamais vamos fracassar. Lembrem disso. Quando Deus protege a nossa mente, nós jamais vamos fracassar. E ele vai mais além. Ele ensina aqui para nós, o apóstolo Paulo, sobre essas armas de defesa. Mas ele também ensina sobre a arma de ataque, a espada do Espírito. Qual é a espada do Espírito? A palavra de Deus. Utilize quando for a hora de você. O problema, Daniel, hoje é que nós estamos na hora, vai ter momentos que tu está com a arma de defesa na mão e quer atacar. Aí tem momentos que é a hora de você atacar, mas tem momentos que é a hora só de você se defender. O que é que eu trago aqui nesses dois contextos? É que a hora de só de se defender é calar-se, é ficar calado, é esperar. Tem momentos, Daniel, que muitas das vezes Deus quer fazer, Deus quer agir, só que nós queremos fazer o que é para Deus fazer. Deus está dizendo, eu quero fazer, mas tu não deixa. Eu quero agir, tu não deixa. Há tempos Deus está dizendo, se você der uma brecha, se você sair do meio, se você deixar, eu vou fazer. Agora, porque ele é educado, né, pastor? Ele não mais. Agora, tem momentos que Deus também está dizendo o seguinte, você vai muitas das vezes dizer assim, Senhor, eu já te pedi tanto, o Senhor não faz. Aí Deus está dizendo, mas eu já estou te capacitando para isso. Deus te deu braços, pernas, mente brilhante. Aí Deus está dizendo, agora é a hora de tu fazer. Só que eu estou dizendo, Senhor, é contigo. Senhor, é tu que faz. Então tem momentos que é para nós fazermos e nós queremos que Deus faça. Tem momentos que é para Deus fazer e eu estou me metendo naquilo que é para Deus fazer. Então, da mesma forma, estas armas aqui, armas de defesa e armas de ataque. Então a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, na verdade. Olha isso. Eu até escrevi algo aqui, me lembrando aqui na Bíblia. Moisés usou a espada carnal e fracassou. Pedro usou a espada carnal e também fracassou. Jesus usou a espada do Espírito Santo e derrotou o diabo no deserto. Está vendo como é lindo? Moisés fracassou porque usou a espada carnal. Pedro fracassou porque usou a espada carnal. Jesus usou a espada do Espírito e derrotou o diabo no deserto. Aí ele encerra, ele vai dizer, e o crente também precisa usar a esfera que é a esfera da oração. Ele citou todas essas armas, mas ele encerra com a oração. Nós devemos orar como Neemias. O cristão deve orar como Neemias. A igreja primitiva orou com perseverança. E nós também devemos orar da mesma forma. Como igreja de Cristo, nós precisamos orar da mesma forma. Orar como a igreja primitiva orou, orar como Neemias orou. Orou quando muitos não acreditaram nele. Ele orou e os muros, a cidade foi edificada. Amém? Então que Deus possa abençoar a tua vida, a tua família. Foi muito gratificante estar aqui, a tua presença, Daniel, muito lindo isso aqui. Também, né? Os assuntos. Tinha muita coisa para falar, mas o tempo é resumido. Eu fiquei assim, gente, como é que vai ser e tal. A gente se empolga tanto, aí a gente fica aqui, tem tanta coisa boa para a gente falar, né? A gente não entramos no assunto da infância, não entramos aqui no assunto, mas tem muito para a gente falar no decorrer dessas segundas-feiras que nós vamos ter aí, podcast segunda-feira.
Então, o Rogério Amorim está assistindo a gente, vai ser uma das pessoas que vai estar aqui com a gente, né, pastor? amém. Um abraço, meu querido Rogério Amorim, meu grande amigo. Sempre estou conversando com ele. Orei muito pela saúde dele, Deus curou. E ele é um exemplo vivo disso. Testemunho vivo disso. Então, um grande abraço a todos que nos assistem, ao David, Rogério Amorim. Querido, não me abandone. Os irmãos Messejana também estão nos assistindo. Grande abraço. Então, eu encerro a minha fala aqui sobre algo da parte de Deus. Use essas armas que o apóstolo Paulo citou, né? Vou aqui de novo: o cinturão da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé, o capacete da salvação, que vai blindar a tua mente. Não deixe de ser atacado por qualquer coisa aí. Leia aí, você pode ler tudo que você quiser. Agora, você vai gravar e sustentar aquilo que tem base. Aquilo que não tem, você joga fora. Mas você precisa ler. Você precisa estar edificado por a leitura. E a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. E não se esqueça de orar. Mas orar de verdade. Ore como a igreja primitiva, ore como Neemias orou. Porque só assim nós vamos vencer o diabo. Amém? Que Deus abençoe grandemente. Um grande abraço. Fique com Deus. A paz do Senhor. Amém. Tinha algumas pessoas aqui, pastor, que estavam fazendo perguntas, mas a gente já está estourando o tempo, já vamos encerrar, mas aí vai ficar para uma próxima. A gente vai ter a parte 2, porque tem muita gente curiosa, pastor, querendo saber sobre sua infância. Viu? A gente deixa para depois, inclusive era a pergunta nossa aqui, já, né? Então a gente vai ter uma parte 2 com o nosso pastor, né? Então durante esse mês a gente já encerrou, né? Já fechou a grade dos podcasts das segundas-feiras, mas a gente vai ter no mês de junho o pastor volta para ter a parte 2 e aí comentar mais assuntos referente aí o início, como foi a trajetória do nosso pastor, né, infância, adolescência, né, tudo voltado para a área caminhada da fé, né? Pois é, e hoje eu recebi, uma pessoa olhou para mim, aí eu saí, fez essa pergunta para mim, na rua, disse: eu soube que você é teólogo, estudou filosofia, aquela coisa toda. Eu disse: pois é, ele está falando só da atualidade aqui no momento. Mas se a gente for falar da minha infância, eu até brinco, viu, Daniel? Eu costumo brincar dizendo: gente, se eu contar da minha história, até jumento chora. Porque foi uma infância difícil, complicada, recursos não tinham. Mas eu batalhei, eu paguei um preço alto para estar hoje aqui falando, principalmente de Deus, da palavra de Deus. Paguei um preço. E nesses últimos anos, 5 anos de estudando, dormindo 2, 3 horas da manhã, escrevendo artigos, escrevendo textos, né? Fiz 2 TCCs para entregar. Então foi algo que eu enfrentei, muitas das vezes largando a família até reclamando que eu não tinha tempo, mas Deus me honrou, me capacitou, e eu estou aqui para fazer aquilo que Deus confiou. Então é um privilégio. Então trago algo para vocês aqui, também para fortalecer a tua vida. Não desista, não desista. Eu quero dizer para vocês nessa noite que quem está hoje onde está, começou talvez aonde você está começando. Então eles estão onde estão, mas o começo deles não foi fácil. E você não vai chegar numa jornada de 1 quilômetro se você não der o primeiro passo. Você não vai chegar numa jornada de 1 quilômetro se você não der o primeiro passo. Então dê o primeiro passo, se esforce, que Deus vai te honrar, não só na vida espiritual, mas Deus abençoa também na vida secular, né? O problema, Daniel, é que nós estamos muitas vezes acomodados, querendo se receber de Deus. Eu vi esses dias um aluno dizendo: eu vou orar para Deus na hora da prova, ele mandar para mim ali as respostas. Eu digo: não, mas aí não vai fazer como Chico Xavier. Tem que estudar, né? Está querendo fazer como Chico Xavier, meditar aqui. A resposta dele não vem. Precisa estudar, precisa buscar e se reciclar. Essa é a verdade. Inclusive, precisa se reciclar até na vida espiritual. Nós precisamos estar todo dia buscando a vida espiritual para que possamos crescer abundantemente na presença do Senhor. E um dia estaremos na glória, no reino, na morada eterna. E é o louvor que diz: decidir, não vou desistir, né, pastor? Decidir, não vou desistir. É por isso que nós estamos aqui, firmes e fortes,
porque decidimos que a gente não vai desistir, né? As lutas vêm, a guerra vem, né? O medo vem, mas a gente não deixa, porque a gente conhece e sabe que tem um Deus que cuida, que guerreia, que batalha por nós, né? Por isso que nós estamos aqui. Então, quero agradecer sua presença, pastor. Muito obrigado por esse bate-papo. Vai ter uma parte 2 aí, tá bom? Tem muita gente ainda comentando aqui, tá? Rodrigo, um abraço. O Rodrigo, ele é chefe de gabinete da nossa Regional 1, tá nos assistindo aqui. É um prazer, Deus abençoe. Tá bom? Esse tá nos assistindo, o Erivan, né? A Orineide, todos os nossos irmãos obreiros do ministério aqui, Efraim Barra do Ceará. Que Deus abençoe vocês tremendamente. Encerra por aqui o nosso bate-papo. Próxima segunda, a partir das 19h30, nós estaremos aqui com o nosso psicólogo, David Everton, e vai ser bênção de Deus. O pastor vai preparar umas perguntas para ele também. Eu presente e vou fazer umas perguntinhas para ele. Pronto. Que Deus abençoe. Compartilhe nossas redes sociais, comentem, curtem, tá? Sempre tem aí as fotos, tem os momentos aí de louvor, de adoração, que vocês possam compartilhar e que vidas possam ser impactadas, possam receber a mensagem do Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe, gente.